Bom dia, esse aqui é mais um vídeo desse canal Quase Morto. E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o gênero shonen, entre aspas, em relação a animes e mangás especificamente. E o que eu penso sobre ele, o que ele está se tornando, o que ele já foi. Mais ou menos, eu vou dar minha opinião sobre o que eu penso sobre os arquétipos que existem nesse gênero, entre aspas. E também dar minha opinião sobre se ele é realmente um gênero, porque querendo ou não é um pouco complicado de explicar o que o shonen em si é. Mas enfim, todo mundo conhece os animes shonen, que geralmente são lembrados por Dragon Ball, Naruto, Cavaleiro do Zodíaco, até mesmo Ranma, se eu não me engano, que é shonen, então, que é um clássico inclusive. E então, vários animes shonen assim são lembrados, mais especificamente esse, e tem aqueles animes mais que são mais pra galera que realmente assiste anime, que seriam Fullmetal Alchemist, Hunter x Hunter e etc. Bom, esses animes todos são shonens, mas não são todos shonens pelo mesmo motivo. Todo mundo pensa que anime que tem muita luta automaticamente é shonen. Anime que tem um protagonista com história motivacional e que tem um sonho grande e que luta pelos amigos, etc., já é um shonen. Não, isso são arquétipos, são padrões que existem nesse suposto gênero shonen, porque na verdade o shonen em si seria uma demografia, que uma demografia no caso é que visa um público masculino mais jovem, de 12 a 18 anos. A mesma coisa que um seinen, que seria 18 anos para cima. O shonen e seinen são a mesma coisa, no caso são duas demografias, mas não se separam. E é por isso também que muita gente fala que seinen os animes seinen, os mangás em si, eles geralmente são melhores do que os shonen, porque eles tratam de assuntos mais sérios, etc. Óbvio, porque o público alvo dele visa isso. Então a gente tem que, sempre que a gente for criticar um shonen, tem que pensar também em para qual o público ele é feito. Então a gente não pode criticar muito bem, sei lá, Dragon Ball Super. Ele foi feito para divertir, ele foi feito para ser foda-se. A gente sabe disso. A gente sabe que ele só foi feito porque Dragon Ball já era muito popular e queria gerar dinheiro. E a maioria que gosta dele, querendo ou não, é mais jovem. Então, não tem muito o que reclamar sobre Dragon Ball em específico. Eu acho que a galera pega muito pesado com o shonen de certa forma em alguns pontos, com aqueles que são mais claramente despretensiosos. Agora, existem shonens, no caso Battle Shonens, que aí seria mais um gênero específico, entre aspas, eu acho que é melhor de falar, que eles realmente têm problemas de serem muito repetitivos e pegarem muitas formas dos outros. Eu acho que isso é um problema muito mais desse gênero do que qualquer outro. Então, cara, eu gosto muito de usar shonen como demografia, mas atualmente a gente vê muito mais sendo usado como gênero. Então, tipo, não tem necessariamente problema, porque o gênero, ele basicamente dá por exemplo, um gênero para um anime, o gênero drama para um anime, ele basicamente serve para denominar no que o anime vai focar, ou até mesmo quais elementos do anime vai usar. Então o shonen em si, ele supostamente já faz isso para animes como One Piece, Naruto, esses que focam mais em luta, etc. Então, realmente, usar o shonen como um gênero, eu não vejo tão errado assim atualmente. Mas, é claro, não é oficial. O certo seria usar ele como demografia, porque ele existe para dividir o lançamento dos mangás ou até mesmo dos animes em públicos. Então é basicamente isso. Mas falando sobre o gênero shonen em si, como eu já tinha dito, eu tenho problemas com os padrões que são colocados nesse gênero e que só foram se alimentando com o tempo. Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco eu não vi todos, eu não lembro de todos os episódios do Cavaleiro do Zodíaco. Mas a gente sabe muito bem que ele é clichê, ele é genérico no geral, para a época que a gente vive atualmente. Ele tem vários aspectos de um shonen genérico, mas ele foi feito lá há muito tempo atrás. Então na época não era clichê, na época era algo supostamente inovador, mas enfim. Mas não necessariamente algo bom. Então, usar os clichês de um shonen nem sempre é bom e nem sempre é ruim. O exemplo que eu já dei em um vídeo falando sobre clichês é o de One Piece, que pra mim One Piece é um dos animes que mais usa bem esses clichês de shonen e às vezes até esconde eles. Você não percebe muito que eles estão ali,
conforme você vai assistindo, porque ou lendo, porque o Oda ele sabe esconder muito isso bem, justamente por usar isso bem e de forma que não atrapalhe o resto da história, não deixe previsível. Ele quebra vários padrões no meio de One Piece, então eu acho que ele usa muito bem, diferente de animes como Black Clover. Black Clover ele atraiu muita gente justamente por ser um shonen padrão que tem várias características, mas ele afastou muita gente justamente por isso, porque no início ele é basicamente uma junção de Naruto e Fairy Tail num mundo mágico genérico. É isso que Black Clover é. Ele pega tudo que dá certo na indústria relacionada a shonen e usa isso em um anime e tenta fazer algo com isso. E a gente já viu isso em vários outros animes. Então é óbvio que afastaria muita gente. Então, necessariamente às vezes Black Clover não é nem ruim naturalmente. Talvez ele seja ruim pelo gênero dele, por ser feito em um shonen, porque ele se prende a esses padrões previsíveis do gênero, que foram causados pela devida popularidade talvez excessiva e ao ponto de fazer com que as pessoas optem por criarem cada vez mais animes com esse padrão. Então, talvez seja esse o problema de Black Clover, e a maioria não percebeu justamente porque outros animes usam isso bem. Então, acho que criticar o gênero shonen em si é um pouco complicado. Eu sei que majoritariamente ele tem vários defeitos, vários animes defeituosos no caso, mas é meio complicado se discutir sobre isso e penalizar ele e deixar o resto como se fosse ruim. Mas outro exemplo que é bem interessante de se dar aqui é Nanatsu no Taizai. Nanatsu no Taizai é a mesma coisa do Black Clover, ele pega vários aspectos de outros shonen, só que o caso dele é pior, porque ele é um dos animes mais populares do gênero shonen e ele não tem problema, ele tem muitos problemas fora essa genericidade que ele tem. E as pessoas não percebem isso, porque ele é um shonen. Eu não sei se eu vou entender muito bem. Tá, tudo bem. Tem pessoas que reclamam sobre a Elizabeth e o Meliodas, que são um casal bem questionável, que é bem abusivo, ele é bem problemático. Mas tem pessoas que só ignoram isso, porque o Meliodas, no fim, ele é um protagonista, caramba, muito forte. Ele é muito dark, ele derrota todo mundo porque ele é foda. Muita gente ignora por causa disso, provavelmente, eu tenho quase certeza. Os únicos motivos devem ser por isso, porque o anime, ele diverte, ele entrega a propósito no shonen. E aí as pessoas ignoram esses problemas. Então, eu acho que outro prejuízo que vem com esses clichês de shonen é que eles ofuscam as qualidades verdadeiras que a obra tem, e aí as pessoas pensam de forma limitada. Eu já vou dar um exemplo. Ou ele ofusca até mesmo os defeitos. E isso é horrível, principalmente com Nanatsu no Taizai, porque ele cria mais popularidade ainda, mas ele tem vários problemas que não deveriam causá-lo ser popular. E isso é bem triste. Mas o exemplo que eu ia dar sobre ofuscar as qualidades é até mesmo One Piece de novo. Cara, muita gente viu One Piece, muita gente leu. Tanto que a fandom chega a ser até chata. Sobre, você não vê porque tem muito episódio, mas o One Piece já vendeu mais que todos os seus mangás juntos. Tá, ninguém liga pra essa parte chata da fandom. Mas quando a gente vê discussões, muita gente sabe, caramba, o Zoro é muito foda, velho. Caramba, o Luffy, que luta da hora. Tipo, sempre envolve luta, sempre envolve aquele padrão do shonen. E as pessoas às vezes esquecem de olhar para as maiores vantagens de One Piece, que são as mensagens passadas pelo Oda, através dos dramas, através da construção de personagens, que é muito boa, através do world building. Então tudo isso é ofuscado, de novo, por causa do shonen em si. Então, esse gênero, mesmo que eu não condene ele é naturalmente prejudicial de alguma forma. Ou até mesmo às vezes é prejudicado de alguma forma. Então, eu entendo muitas pessoas reclamarem dele. Eu entendo muitos não gostarem de assistirem animes desse gênero, justamente por causa desses arquétipos erradíssimos que não deveriam existir em tanta quantidade como tem. Mas enfim... Mas às vezes as pessoas elas se limitam muito a esse gênero e aí condenam toda a demografia, sendo que não tem nada a ver, tá ligado? E isso é bem ruim. Tipo, Death Note é shonen por causa da demografia dele. E ele não é necessariamente ruim, ele não é necessariamente clichê. Às vezes as pessoas parecem que é isso. Ou às vezes as pessoas até não consideram isso e tornam ele seinen. Não no caso de Death Note. Um caso melhor, de dar de exemplo, é Shingeki no Kyojin. Shingeki, ele é uma história pesada. Por quê? Porque ele tem sangue,
tem violência e ele tem gore. É por isso que ele é violento. Simples. As pessoas gostam de Shingeki no Kyojin porque ele é isso. Porque ele é vivo em questão de ser pesado e não ter medo de ser isso. Mas as pessoas esquecem que ele ainda é um shonen. E aí, às vezes, até confundem ele com um seinen justamente por esse padrão mais sério. Isso não deveria acontecer, porque as pessoas preferem ver ele como um seinen do que um shonen, sendo que isso não tem sentido dentro da demografia apenas do gênero. Então é muito complicado, sabe? Eu acho isso relativamente ruim, porque algumas pessoas não percebem que isso está certamente de certa forma errado dentro do significado geral do shonen em si. Então isso também ocasiona em recomendações muito em maior quantidade de cenas, porque geralmente eles são mais pesados, então eles não são bobos, né? Porque outra coisa que tem no shonen é que ele é coisa de criança. Não, tipo, eu acho difícil você achar um shonen que seja de criança desses os famosos. Naruto não é de criança, mesmo que a maioria que veja é. Dragon Ball, nem ferrando que Dragon Ball Z é. E tem prova, mano, a maior prova disso é até o Freeza, assim. O Freeza fez uns bagulho absurdo na versão original de DB, que não é pra criança ver, mas a maioria considera isso. E por isso se torna automaticamente um demérito do anime, o que pra mim também não faz sentido. Não é porque o anime ele é adulto que ele é bom, não é porque o anime ele é infantil que ele é necessariamente ruim. Óbvio, ele vai ser mais limitado do que o adulto, provavelmente. Vai, mas também não é um defeito. Então, o gênero shonen traz consigo só muitos problemas para vários animes e mangás, infelizmente. Então, eu acho que no geral ele é um gênero relativamente subestimado, mas ao mesmo tempo é justo que falam sobre ele, considerando o gênero e não a demografia. Então, essa é a minha opinião final. Querendo ou não, é uma das minhas demografias favoritas, porque meus animes ou mangás favoritos estão dentro dela. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal. E é isso, tchau, até o próximo vídeo. Fui!